Meus irmãos, esse é um tema muito legal e desafiador. É um tema diante do qual eu me sinto extremamente humilhado, né? Porque você tem intimidade com Deus, você tem um relacionamento profundo com Deus, como propõe, né, a nossa vibe teológica de hoje. É para poucos, meus irmãos, e é um chamado para todos, né? Mas poucos de nós têm esse compromisso e essa dádiva de conseguir dedicar-se de maneira adequada, minimamente adequada a essa questão. Então eu me sinto extremamente humilhado, mas é debaixo dessa humilhação que a gente caminha nesse tema. Esse tema não dá para você caminhar como um profissional de cabeça erguida, não. Vou falar sobre relacionamento com Deus porque tem um PhD no assunto, né? Não dá para falar dessa forma. Só se fala sobre esse assunto de maneira humilhada, com os rostos corados de vermelho, de vergonha, né? E com a fronte abaixada. Então vai ser assim nessa noite. Vamos falar do nosso ideal, vamos falar daquilo que a gente pretende em Deus, daquilo que o Senhor abriu a possibilidade para nós e daquilo diante do qual falhamos. Falhamos tantas vezes, de tantas formas. Eu desejo abordar esse assunto de maneira bem rápida para poder passar para as perguntas, a partir de Mateus capítulo 6, que é um capítulo que pertence a uma mensagem de Jesus, a mensagem mais importante de Jesus, mais completa registrada nas Escrituras, que é a mensagem do Sermão do Monte. Ela começa em Mateus capítulo 5. Então Mateus 5, 6 e 7 corresponde ao Sermão do Monte. E para mim não existe um local no Novo Testamento mais adequado para se perguntar sobre qual é o relacionamento que o cristão tem que ter com Deus adequado. Não existe um local que a gente possa perguntar e que a gente tenha uma resposta tão direta, tão clara, da boca do próprio Jesus, do que no Sermão do Monte. O melhor de tudo para nós seria que a gente passeasse desde o verso 1 do capítulo 5 até o final do sermão, o sermão inteiro. Uma vez que a gente não vai ter esse tempo, mas eu sugiro que você faça isso, eu separei o capítulo 6 para a gente lê-lo e apontar alguns sinais de como é que seria a proposta do relacionamento entre o cristão e o seu Deus. Tá? Ao longo do Sermão do Monte, Jesus vai usar uma didática muito característica do Sermão do Monte. Mais de uma vez, me falha a memória agora quantas vezes foram isso. Faz tempo que eu estudei esse Sermão do Monte. Mas por muitas vezes, Jesus vai usar essa didática, que é ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ou uma outra forma de dizer a mesma coisa. Não como os fariseus, mas desta nova forma aqui. Todas as vezes que Jesus fala, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, Jesus coloca um paralelo entre qual que é a estrutura de desenvolvimento de espiritualidade dos fariseus e a proposta de desenvolvimento de espiritualidade dos seus discípulos. Existe uma preocupação muito clara aqui nesse Sermão do Monte, ao longo de todos os versos, a gente vai encontrar ela. É a preocupação de que os discípulos de Cristo não sejam confundidos com os fariseus. Que os discípulos de Cristo não sejam tomados como um dos fariseus, como um dos hipócritas que rondavam, exibindo a sua espiritualidade superficial, exibindo a sua espiritualidade rasa, a sua espiritualidade shallow now, por aí, né? Então, a preocupação de Jesus é que os seus discípulos tivessem uma espiritualidade mais profunda, uma espiritualidade diferenciada, que não estivesse apontada ou caracterizada ou imediatamente reconhecida pelas coisas da superfície, mas uma espiritualidade que estivesse embasada, reconhecida e ancorada nas coisas do interior, nas coisas mais profundas do que aquilo que a gente percebe com os olhos. Vocês vão encontrar isso ao longo do Sermão do Monte várias vezes. Vocês ouviram o que foi dito, e aí ele coloca o exemplo dos fariseus. Eu, porém, vos digo, e ele dá uma nova proposta. Isso vai acontecer também no verso 6. Mas eu vou dar um exemplo antes de entrar no capítulo 6. Eu vou dar um exemplo ainda no capítulo 5, que é a primeira vez que ele vai dizer isso no sermão, que é no verso 38. Diz assim no verso 38 do capítulo 5:
Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. E aí ele vai citar mais uma vez: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem os que amam vocês, qual a recompensa disso? Não fazem exatamente assim os cobradores de impostos também? Os ímpios também não fazem a mesma coisa? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também a mesma coisa? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O que nós temos aqui? Jesus colocando a proposta da religião farisaica, da religião superficial. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Essa lei do olho por olho e do dente por dente é a lei que ainda hoje está em voga. Embora hoje a gente tenha um acréscimo a isso, que é o acréscimo dos danos morais. Se a pessoa me levar um olho, eu não vou querer apenas o olho dela. Eu vou querer um acréscimo em cima disso, né? Mas naquela época a lei judaica ela se pautava dentro desses parâmetros de justiça do olho por olho e do dente por dente. E a proposta de Jesus aos seus discípulos é mais profunda. Não resistam ao homem mau. Não resistam ao homem mau. Quem te pedir, dá. Dá o que te pede e dá mais. Ele faz um outro exemplo aqui que é bem interessante. Aquele que te pedir para que você ande 1 milha, ande com ele também 2. Muitos soldados romanos, a fim de abusar dos judeus, e havia uma espécie de acordo, né, social, ou enfim, algo que se utilizava naquela época de maneira muito corriqueira. Se um soldado judeu queria, por exemplo, sei lá, levar e transportar isso daqui até lá do outro lado do mundo, e ele está cansado, qualquer judeu que ele chamasse, que ele convocasse na rua: olha, você vai carregar isso aqui para mim até ali aquela milha. Pronto. O judeu, ele não poderia dizer não até a 1ª milha. Depois de 1 milha, ele poderia dizer: pronto, eu só posso vir pela lei, eu só posso vir até a 1ª milha. Agora você chama outro judeu aí, e eu tô livre dessa minha responsabilidade social de acudir um soldado romano nos seus pedidos. Por conta dessa lei, o abuso que os judeus sofriam era enorme. Muitos soldados romanos pediam coisas assim abusivas, só para vergonha mesmo, só para o escárnio dos judeus e para colocá-los em constrangimento. Isso acontecia com muita frequência. O próprio Jesus, quando estava na sua via crúcia, em determinado momento onde a sua cruz, né, pendeu e ele já não tinha mais forças para carregar, o soldado romano escolheu um da multidão, e aquele não pôde dizer não, porque era uma espécie de acordo que havia na época. Ele só poderia dizer não depois da 1ª milha, e aí eles contavam, né, cada passinho que eles estavam dando ali para dizer assim: pronto, agora eu estou livre aqui da minha responsabilidade e não vou mais andar a 1ª milha. E Jesus propõe: se alguém lhe pedir, esse alguém está bem claro na cabeça deles, para a gente não está, mas esse alguém aqui é o inimigo deles, se alguém pedir que vocês andem 1 milha, ande a 2ª milha, ande a 2ª milha também. É uma proposta extremamente mais profunda, que só alguém muito próximo de Deus compreende as razões. Quais eram as razões de Jesus para esse tipo de atitude com aqueles que não conhecem a verdade? As razões são evangelísticas, porque é nisso que vocês vão ser conhecidos como filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz isso. Ele é misericordioso, e o sol dele, o perdão dele, as dádivas dele alcançam tanto
tanto os justos quanto os injustos. Vocês só vão ser conhecidos como filhos desse Deus se vocês repetirem esse tipo de atitude. Portanto, andar uma segunda milha com seu inimigo seria repetir o que Deus tem feito com seus inimigos. Andando quantas milhas, né? Entregando a eles dádivas, vitórias, prosperidade rural e tudo isso. Então, é uma questão de repetir a Deus. É uma questão de exemplificar. Para quê? Para que sejamos conhecidos como filhos de Deus, para que isso aponte para Deus. É uma proposta evangelística. E se eu não tenho essa intimidade suficiente para saber como Deus lida com o homem pecador, eu não vou lidar com os homens pecadores à minha volta à maneira de Deus. Eu vou lidar da minha maneira, é olho por olho e dente por dente. Eu só vou até onde eu sou obrigado a ir. Qual que é o meu trabalho aqui no setor? Esse não é o meu trabalho. Essa segunda milha eu não sou obrigado a fazer. Eu só vou fazer aquilo pelo qual eu recebo na minha carteira. Vocês entendem? E aí veja o capítulo 6. Vamos caminhar pelo capítulo 6 para vocês verem o tanto que a proposta de Jesus é sempre mais profunda do que a dos fariseus. Guardai-vos de praticar os vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui está Jesus, levantando mais um paralelo entre os hipócritas fariseus, que faziam as suas boas obras a fim de angariar glória e recompensa para o seu próprio nome. E Jesus coloca um paralelo. Não, vocês não. A espiritualidade de vocês é outra. Com o que os fariseus estavam preocupados? Consigo mesmos. À medida que um fariseu contribuía com a sua mão, né, para o aflito, para o pobre, para o necessitado, ele não fazia isso por uma preocupação o nome daquela palavra, filantrópica. Ele não fazia isso por uma questão de filantropia. Ele não fazia isso por compaixão. Ele não fazia isso por amor ao próximo. Ele fazia isso por amor a si mesmo. O fariseu, ele não tinha outro trabalho, de manhã, de tarde, de noite, a não ser o trabalho de polir a sua própria imagem. O fariseu tinha uma única preocupação: como as pessoas estão me vendo? Como eu sou visto pela sociedade? Portanto, a fim de polir cada vez mais a sua imagem, a fim de tornar-se cada vez mais belo diante dos olhos dos demais. E isso era inclusive uma atitude de humilhação para com aqueles que não conseguiam fazer metade das suas obras. Então, a fim de fazer isso, eles separavam sempre a sua esmola. E davam, não no secreto, não no momento onde ninguém estivesse vendo, mas davam à vista de todos, para que todos contemplassem o tamanho da sua generosidade. E Jesus vai propor algo mais profundo do que essa superficialidade de preocupar-se com o que está aqui, do lado de fora, a minha imagem. Vocês não, a preocupação de vocês não é com vocês. Aquilo que a sua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Um relacionamento com Cristo, ele tem um relacionamento profundo com Cristo, ele tem esse risco de autoanulação. Não é uma autocomiseração a fim de polir a sua imagem, de dizer a todas as pessoas: eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou só um servo, não me chame de pastor, não me chame de, eu sou apenas servo, me chame de irmão. Não é disso que eu estou falando, porque até isso é uma atitude que pode ser considerada uma atitude de polimento da sua imagem social. Olha como é difícil a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é uma moderação, é passar despercebido. É aquele fotógrafo que eu estava ouvindo ontem, alguém falou, um bom fotógrafo é aquele fotógrafo que você não percebe que estava lá. Tinha fotógrafo na festa? Eu não vi. O fotógrafo ruim é aquele que vai com roupa colorida, é aquele que entra na frente, que tropeça no vestido da noiva, é aquele que chama atenção para ele o tempo inteiro, aquele que tromba no vaso, o vaso cai, fica naquele negócio. O bom fotógrafo é aquele que você não percebe os movimentos dele, ele está com uma roupa neutra, ele está vestido de preto, ele está ali enfim.
A proposta de Jesus é exatamente essa. A preocupação de vocês não é com a estética de fora, como vocês vão ser vistos. A preocupação de vocês é com a estética de dentro. É com a questão de dentro. Eu lembro que uma vez, vou contar esse testemunho, bem breve. Uma vez, quando eu pastoreava na comunidade CRE, tinha um casal de irmãos que começou a frequentar a comunidade. Era muito engraçado, gente. Toda vez quando era oferta, eu não sei se tem esse tipo de crente aqui, o pastor Inácio pode me confirmar ali. Toda vez que chegava a hora da oferta, que fazia aquela filinha que o pessoal ia ofertar, às vezes eu estava na frente cantando, ou sei lá. Quando chegava a vez dele colocar a oferta, ele parava com a oferta na boca do buraquinho e ficava olhando assim para mim, assim, ó. Aí quando ele via que eu olhava para ele, fazia assim, ó. Eu fazia, gente, que é isso? Como é que pode, né? Ter esse tipo de gente. Tem gente assim aqui também, pastor Inácio? Ele está dizendo que está lotado. Ele falou. Mentira, falou isso não. Gente, e isso aqui é uma questão extremamente séria para a gente. Como é que um cristão que lida com o trabalho social, ele encara esse texto aqui? É um conflito enorme. Quer dizer, eu preciso divulgar o trabalho que estou fazendo lá na Vila Feliz ou na favela tal. Porque se eu não divulgar, eu não vou ter apoio. Mas se eu divulgo, eu estou recebendo, né, uma espécie de prestígio, porque eu sou o cara do social. Mas se eu não divulgo, como é que vai ser isso? Essa é uma questão tão complexa que daria uma briga aqui. Juro, não entre nós, obviamente. Mas se a gente colocasse aqui os nossos benfeitores sociais da teologia, né, diante dos nossos teólogos piedosos, ambos os lados com sua razão, a discussão não acabaria jamais. O que fazer diante desse impasse? Portanto, perceba como o cristianismo é uma questão mais profunda do que aquilo que se vê na superficialidade. Olha só. No verso 5, quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. Portanto, veja só. Quando vocês orarem, não façam conforme o padrão dos fariseus. Mais uma vez ele vai levantar um paralelo. Os fariseus, a oração deles estava condicionada ao público, né? Então eles se preocupavam em quem estava olhando. Eles se levantavam na sinagoga e faziam assim, belíssimas orações. Jesus vai dar um exemplo de uma das orações de um dos fariseus, certa feita, onde esse determinado fariseu, ele orava dizendo assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como estes. Quer dizer, o camarada orava de pé, apontando para alguém que estava na sinagoga. Meu Deus, já pensou que loucura uma pessoa de pé apontando para alguém ali, falando assim: obrigado, meu Deus, porque eu não sou como esse aqui, ó, né? Só que isso acontece o tempo inteiro entre nós, às vezes de maneira mais sutil, mais velada. Só que quantos de nós gostam de vociferar, publicar a sua vida espiritual? Quantas vezes, né, a gente já viu pessoas chegando aqui na frente, pegando o microfone para dizer assim: essa madrugada eu estive orando, eu e Deus a gente tem esse mistério. Toda madrugada Ele me levanta para eu orar. Meus irmãos, não está certo isso. Não está certo isso. E eu tenho orado pelas madrugadas, e eu tenho não sei o quê. E a pessoa gosta de dizer quantas horas de oração. Eu toda vez quando eu for para dirigir o culto, 5, 6 horas de oração. Senão eu não saio nem de casa. Eu sou desse jeito, né? E ao mesmo tempo, o que isso causa dentro da igreja? A primeira coisa que isso causa é que você projeta uma imagem que Cristo não esperava que você projetasse de si mesmo. Porque Ele, sendo o homem mais espiritual de todos, você não vai encontrá-lo falando sobre o desenvolvimento da sua própria espiritualidade. Antes você vai encontrá-lo se escondendo ou se aconchegando num relacionamento mais profundo.
E qual que é o problema de você desenvolver a sua espiritualidade diante dos outros? O problema é que a sua espiritualidade ela fica superficial. A sua espiritualidade ela depende de público. Se você tem público, você ora. Se você não tem público, você não ora. Uma espiritualidade condicionada à plateia. Uma espiritualidade aparente, falsa, superficial. A proposta de Jesus é outra. Tá, os fariseus eles fazem assim. Eles gostam de projetar uma imagem de super espiritual. E isso causa inclusive um certo desconforto em geral. Porque você olha e fala, cara, orando pelas madrugadas toda noite e eu, pobrezinho de mim, meu Deus. Quando eu vou orar, eu caio no sono, eu vejo a hora meter a testa no chão, eu não consigo. E aí você se sente humilhado. E o corpo de Cristo não é para que uns se sobressaiam dos outros. O corpo de Cristo é para que uns auxiliem os outros. É para que uns deem subsídio, sustento para o outro. E não constrangimento gratuito. Sabe? Quando vocês forem orar, entra no quarto, fecha a porta e fala em secreto com o teu pai que vem em secreto. Não existe nada mais profundo do que isso. Um relacionamento de quarto, um relacionamento de porta fechada. Jesus, quando ele fala entra no teu quarto e fecha a porta, ele está querendo dizer literalmente para você seguir essa cartilha, entrar no quarto e trancar aquela porta. Não é isso. Porque ele mesmo, a gente não tem um só relato de um momento em que ele tenha entrado em um quarto e trancado a porta. Mas de maneira figurada, ele entrou em vários quartos e trancou a porta. No jardim do Getsemane, por exemplo, no deserto, em outra ocasião. Portanto, entrar no quarto e trancar a porta é uma metáfora para dizer: faça isso entre você e Deus. Nada é mais sincero do que uma oração que não tem público. Não existe oração mais sincera do que aquela que não tem público. Quando você não tem público, meu amigo, você diz o que você quer dizer. Você chora o que você quer chorar. Sabe? Eu lembro de uma música bem recente que foi lançada num CD. Eu sou desses, né, gente? Você sabe que eu escrevi um livro chamado Vida Após o Gospel. Então, às vezes eu dou uma entregada no pessoal do gospel, assim, eu dou umas alfinetadas. Eu vou parar com isso um dia, eu juro. Mas não vai ser hoje. Recentemente teve uma música que foi lançada da Fernanda Brum, aqueles que dá endereço, né, que mora lá naquela rua. E na música ela diz assim: eu já fechei a porta do meu quarto para falar contigo. Eu não me lembro mais a letra, eu só ouvi uma vez e, enfim, dei uma estudada na letra inteira. E toda essa música e também todo esse disco é uma proclamação da espiritualidade da Fernanda Brum. É sobre como é que ela se desenvolve espiritualmente, como é que ela é forte, como é que ela ora, como é que ela jejua, como é que ela entra no quarto e fecha a porta. Então ela compôs uma música dizendo que ela entrou no quarto e fechou a porta. Tem coisa mais bíblica do que isso, gente? Não tem. E ela acabou de errar naquilo que Jesus falou aqui. Ela fez o que a Bíblia mandou ela fazer e ela errou. Não é louco isso? Porque quando Jesus fala, entra no teu quarto e fecha a porta, Jesus fala assim, cala a boca sobre a sua espiritualidade. E ela usa isso, ela faz isso, ela entra no quarto e fecha a porta, pensando que tem que ser uma cartilha seguida, e ela diz a todo mundo, eu obedeci. Eu entrei no quarto e fechei a porta. Acabou de abrir a porta. Vocês entenderam? O tanto que é uma coisa, o tanto que é profundo. Não é simples, gente. O relacionamento com Deus não é uma coisa simples. Aquilo que se pode ver, aquilo que eu falo, você pode enganar todo mundo aqui. Todo mundo pode pensar que você tem um relacionamento bom com Deus, porque você ora bem em público, porque você fala bem, porque você pega seu dinheiro e você contribui sempre que o pastor pede para alguma contribuição, seja ela específica, seja os dízimos normais mensais. Então, para todo mundo aqui você pode estar ok, mas um relacionamento com Deus, ele não é pautado por aquilo que se vê por fora. O relacionamento com Deus é aquilo que ninguém está vendo agora acerca de você. Eu vou terminar, porque só tinha 30 minutos e realmente estamos batendo na porta dos 30 minutos.
Ele vai falar um pouco mais sobre oração. Depois ele fala sobre jejum no verso 16. Quando vocês jejuarem, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Sabe, aquela pessoa que chega assim e fala: ai, estou tão cansado, tem 3 dias que eu prego, que eu oro e que eu faço e aconteço. Aquela pessoa cabisbaixa. Gente, você não está aguentando, pede para sair, né? Não vai sair por aí mostrando uma cara de coitadinho, não. Que na verdade você nem está tão cansado assim. Porque se tivesse, você estava na cama dormindo. Não é verdade? Você só está mostrando uma face. Porque tudo isso contribui para que você demonstre, projete uma espiritualidade que ela é superficial, ela é aparente. Quando você for jejuar ou fazer qualquer tipo de sacrifício pela obra, não bota isso na cara, não. Vá sorrindo. Faça aquilo que a sua força puder alcançar. Não se mate, não. Porque o sacrifício já foi feito em Jesus Cristo. Também não deixe de fazer, porque a ideia nunca foi essa. A ideia é continue jejuando. E aqui eu estou ampliando o termo jejum para qualquer tipo de sacrifício. Porque às vezes participar do louvor é um sacrifício que a gente faz. Às vezes participar do grupo de evangelismo também é um sacrifício que a gente faz. Às vezes ajudar em qualquer tipo de contribuição dentro do evangelho é um sacrifício. Assim como jejuar. Embora jejuar tenha uma peculiaridade dentro disso tudo. Que não é o caso aqui agora a gente discriminar. Mas quando for a sua hora de sacrificar, de jejuar, faça isso de bom grado, com um sorriso no rosto. Não faça isso para as pessoas terem pena de você, não. Porque na verdade o que você quer das pessoas não é pena. Você quer honraria. Você quer que você diga: a bichinha, meu Deus, ela está tão cansada. Chegue, sente aqui, fulana. Fulana, rapaz, ela está... Ontem foi no hospital, 6 horas da manhã, visitaram, foi os doentes, foi. E depois você foi dar sopão, foi dar sopão. Depois você foi pregado nas madrugadas. E ainda acordei para lutar com um principado no meio da noite que Deus me acordou. Quer dizer, pobre coitada dessa mulher, né, minha gente? Não tem vida, não pode aproveitar as coisas boas da vida, como o sorriso do filho, o tempero da comida, o bate-papo na calçada com a vizinha. Perdeu a glória da vida. Perdeu as coisas pequenas, mas que são majestosas e que foram cuidadosamente colocadas por Deus na nossa existência para que a gente desse a Ele glória. Nessa de querer ser a Madre Teresa de Calcutá, você está angariando toda a sua recompensa entre os homens e perdendo a glória de existir levemente e com um fardo suave. Relacionamento com Deus, meus irmãos, tem disso que, tanta coisa mais a gente podia falar. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói. Onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Quer dizer, eu vou terminar nesse verso 21 aqui. Como eu falei, todo o Sermão do Monte, ele é uma convocação ao desenvolvimento de uma espiritualidade mais profunda e menos farisaica. E nesse verso 21, veja bem o que está escrito. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que essa frase revela para a gente? Essa frase denuncia para nós qual a preocupação de Jesus com seus discípulos. O seu coração. Não é a quantidade do dinheiro que você doou, das boas obras que você fez. Não é as palavras concatenadas que você consegue elaborar para fazer uma oração em público. A preocupação de Jesus não é, sabe? Se você é uma pessoa tão justa que tudo para você é olho no olho, dente no dente. A preocupação de Jesus é teu coração. Porque se você fizer todas as coisas certas, com o coração errado, equivocado, de nada valeu fazer todas as coisas certas. Antes, melhor teria sido uma vida dissoluta no mundo. A preocupação do discípulo é com o seu coração. E o coração é o que há de mais profundo na nossa existência. O coração não é o órgão vital, a carne,
que pulsa o sangue. O coração é o que tem de mais entranhado, é o que está no núcleo da nossa existência, é o que tem de mais profundo dentro de quem você é. Quem é você? Quem é você? Sabe? Você pode olhar para mim e dizer, Marco Teles é aquele baixinho, isso tá do lado de fora acerca de mim. Marco Teles canta, isso fala alguma coisa sobre mim. Marco Teles é casado com Monique, isso fala alguma coisa sobre mim. Marco Teles tem 3 filhos, isso fala mais alguma coisa sobre mim. Marco Teles escreveu um livro que eu vou comprar, isso fala mais uma coisa sobre mim e também sobre você. Você pode me ler, mas nada disso, junte tudo que você pode dizer acerca de mim e que está do lado de fora. Nada disso chega na metade de quem realmente eu sou, porque o que eu sou está lá dentro. E essa é a preocupação do discípulo de Cristo. Essa é a preocupação do Evangelho. Onde está o teu coração quando você faz a boa obra? Onde está o teu coração quando você ora? Onde está o teu coração quando você contribui? Aonde está o teu coração quando você faz o que faz, quando você não faz o que você não faz? Eu vou parar por aqui porque eu acho que o próximo momento é extremamente especial das perguntas. Mas que tenha deixado em você um desejo, um gosto de olhar com mais atenção para todo o Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Amém?